gente resolver questões sobre o sistema nervoso, às vezes, nós vamos precisar conhecer como funciona o sistema nervoso em outras espécies além da nossa espécie. Daí a gente conversa um pouquinho com vocês sobre a evolução do sistema nervoso, e para isso eu vou precisar adiantar algumas noções sobre zoologia, algumas noções sobre animais. Para os vestibulares em geral, os grupos de animais que normalmente são exigidos que você conheça são os poríferos, esponjas. Claro que cada grupo desses vai ser estudado com muito mais carinho quando a gente estiver dando aula de zoologia. Os quinidários, que correspondem lá às águas vivas e corais. É o caso, por exemplo, dos plateumintos, onde plateumintos eles são vermes de corpo achatado, incluindo planária, tênia, esquistossomo. Ninguém vai se preocupar em decorar isso agora, tá? Nas aulas de zoologia você se preocupa com isso. Eu estou adiantando que eu vou precisar disso nas aulas de fisiologia, para comparar fisiologia humana com de outros animais. Você tem lá os nemateumintos. Nemateumintos são vermes de corpo cilíndrico, como é o caso, por exemplo, lá de lombriga, de amarelão, de filária. Nós temos, gente, moluscos, né? Animais de corpo mole, muitas vezes protegido por uma concha, que nem ostra, caracol, caramujo, polvo, lula e etc. Nós temos os anelídeos, animais de corpo anelado, como minhocas e sanguessugas. Nós temos, gente, artrópodes, né? Que vão ser animais que apresentam exoesqueleto quitinoso e que têm patas articuladas, como os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, como caranguejo, camarão e lagosta, e aí vai. Nós temos os equinodermos, onde os equinodermos, aqui na jogada, criaturas moçadas marinhas, como estrelas do mar, como ouriços do mar, e fofinhos, a gente tem lá o grupo dos cordados, onde os cordados incluem nós vertebrados, né? Ou seja, inclui peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Dito isso aqui, quando a gente fala lá na evolução do sistema nervoso, eu lembro para vocês que alguns animais simplesmente não têm sistema nervoso, não têm sequer neurônios. É o caso, moçada, lá das esponjas. Vou abreviar assim: poríferos. Esponjas, gente, são animais tão simples, são os animais mais primitivos, que são o único grupo de animais que não tem células nervosas, que não tem, moçada, neurônios, simplesmente de jeito nenhum. Nós temos pessoas lá que em alguns animais a gente vai ter uma rede nervosa difusa. Quando a gente fala numa rede nervosa difusa, quer dizer que nós vamos ter neurônios espalhados, neurônios difusos, sem centralização nenhuma. É o que acontece, gente, lá em relação aos quinidários. Se você pega, por exemplo, lá uma medusa, meu Deus, que desenho horroroso lá de medusa, parece os desenhos de medusa lá do desenho animado do Bob Esponja, aí deixa pra lá. Cara, você pega uma medusa, uma água viva, nela a brincadeira é assim: você tem um neurônio aqui, um neurônio acolá, e outro neurônio, e vários neurônios, e, gente, esses neurônios estão interligados, fazendo uma rede. Sendo que não tem cérebro, não tem nenhum neurônio mais importante do que o outro, ninguém manda em ninguém, cada neurônio é mais ou menos independente do outro neurônio. Então nós vamos ter, na chamada rede nervosa difusa, neurônios espalhados, interconectados, sem que você tenha cérebro ou nada semelhante a isso aí. Rede nervosa difusa. Alguns autores chamam de sistema nervoso difuso. Eu não gosto muito não, porque sistema implicaria em você ter órgãos, né? E você não tem órgãos, não tem cérebro, não tem cerebelo,
você tem um bocado de neurônio espalhado. Mas tem autores que chamam de sistema nervoso difuso. Na maioria, moçada, dos animais invertebrados, nós vamos ter que o sistema nervoso, ele é ganglionar. Onde, moçada, no sistema nervoso ganglionar, nós vamos ter gânglios, que são grupos de neurônios. Nós temos, gente, aqui na brincadeira, uma planária pessimamente desenhada. E em relação, gente, à planária, o sistema nervoso ganglionar, nós temos grupos de neurônios. Vários neurônios, moçada, reunidos num grupo, um gânglio. Vários neurônios reunidos em outro grupo, outro gânglio. Só que nós temos vários e vários grupos desses. Vários e vários grupos desses. Cada grupo desses, cada gânglio desses, funciona como uma espécie de microcérebro. Na verdade, moçada, cada microcérebro desses controla uma parte do corpo da planária de maneira relativamente individual. Então a gente vai ter vários e vários desses gânglios na brincadeira, grupos de neurônios, sendo que esses neurônios formam então gânglios aqui na jogada. Quer dizer gânglios aqui nesse caso. Gânglios, gente, é diferente do gânglio que eu descrevi em relação ao tecido nervoso, né? Quando está falando lá que o gânglio na gente é o corpo do neurônio fora do sistema nervoso central. Quando eu falo em gânglio aqui, estamos falando em agrupamentos de neurônios. Vários e vários agrupamentos de neurônios, como eu estava descrevendo, meio que microcérebros na brincadeira. Nós temos aqui um, e nós temos outro, e nós temos outro, e vários desses gânglios. Se você observou direitinho o meu esquema idiota, você deve ter notado que os gânglios se organizam em duplas, né? Que os gânglios se organizam aos pares. E, gente, ligando esses gânglios, nós vamos ter o que a gente chama de cordões nervosos. Os gânglios do lado direito são ligados por um cordão nervoso. Os gânglios do lado esquerdo são ligados por um cordão nervoso. Sendo que eu tenho um cordão nervoso do lado direito, um do lado esquerdo, então você vai ter lá dois cordões nervosos conectando os gânglios, dois cordões nervosos ventrais. Lembrando que o nome dorsal quer dizer nas costas e o nome ventral quer dizer na barriga. Então, quando a gente fala em cordões nervosos ventrais, eles estão localizados na barriga. É diferente de você, né? Porque nós vertebrados, o sistema nervoso, ele é dorsal, ele é nas costas. Mas nos animais invertebrados, ele é na barriga. Eu tenho cordões nervosos menores ligando os gânglios esquerdo e direito na brincadeira. Então temos aqui os gânglios. Se você observar o meu desenho ridículo, na cabeça, os gânglios eles são maiores. Esses gânglios da cabeça são chamados de gânglios cerebroides, ou seja, começa a ter um esboço de cérebro aparecendo, mas apesar do gânglio cerebroide ser maior, ele não manda em ninguém, porque os gânglios no sistema nervoso ganglionar, eles são mais ou menos independentes um do outro. Então, cada gânglio é relativamente independente dos outros gânglios. Ou seja, nenhum manda no outro. Eles conversam, eles trocam figurinhas, mas mandar, ninguém manda em ninguém. Além disso, o gânglio cerebroide não manda em ninguém, por que ele é maior? É porque, gente, é na cabeça que eu concentro as estruturas que captam informações do meio. Na sua cabeça, tem o olho para captar luz, orelha para captar som, nariz para captar cheiro. E, gente, para você processar informações visuais, auditivas, olfativas, precisa de muito neurônio. Para você processar informações ambientais, precisa de neurônio pra caramba. Sendo, moçada, quando a gente fala nesse gânglio cerebroide, a gente vai ter que eles são maiores, não porque eles mandam nos outros, mas para poder processar informações do meio ambiente, informações sensoriais, luz, cheiros, em algumas espécies sons. Por isso, moçada,
que acaba sendo maior. Onde é que eu encontro o sistema nervoso ganglionar com 2 cordões nervosos ventrais? Eu vou encontrar isso em plateumintos, eu vou encontrar isso em moluscos, eu vou encontrar isso em anelídeos, eu vou encontrar isso em artrópodes aqui na jogada. Sendo, moçada, que em nemateumintos e em equinodermos é parecido. Só que o número de cordões nervosos ele pode ser diferente. Então nós temos que em plateumintos, moluscos, anelídeos e artrópodes são 2 cordões nervosos na barriga. Um par de cordões nervosos ventrais. Sendo que nos nemateumintos e nos equinodermos, sistema nervoso bem parecido, mas o número de cordões nervosos ele pode ser um pouco variável. Como são sistemas nervosos um pouco diferentes, um pouco peculiares, não vou me preocupar com eles agora, vou me preocupar com o que é mais comum. Nós temos gente lá, um sistema nervoso, que é um sistema nervoso cérebro-espinhal. Onde, moçada, o sistema nervoso cérebro-espinhal, ele é caracterizado, moçada, por aparecer em nós vertebrados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E o sistema nervoso, moçada, cérebro-espinhal, ele vai lá apresentar uma concentração da imensa maioria dos neurônios em apenas 2 estruturas. Encéfalo, localizado na sua cabeça, localizado no crânio, e medula espinhal, também chamada de medula raquidiana, localizada no interior da coluna vertebral. Ou, colocando de outra maneira, nós vamos concentrar a imensa maioria de neurônios no sistema nervoso central. Não é, moçada, como no caso dos plateumintos, que eu tenho microcérebros, né? Um pequenininho, e outro, e outro, e outro, e outro, e mais outro. Sabe o que acontece na gente? Entre aspas, forçando a barra, você veio de uma criatura daquelas. Forçando a barra, você veio de uma criatura daquelas. Então você tinha grupos de neurônios, gânglios, e mais gânglios, e mais gânglios, e mais gânglios. Só que, cara, na gente, o número de neurônios cresce pra caramba. Cresce tanto que tudo isso aqui agora passa a ter neurônios. Tudo isso aqui agora passa a ter neurônios. E você passa a ter, então, uma medula espinhal cheia de neurônios, com a quantidade absurda de neurônios. Tudo isso aqui agora é ocupado por neurônios. E você passa agora a ter um encéfalo cheio de neurônios. Eu digo isso porque alguém poderia questionar assim: ô Landim, aquele sistema nervoso ali não é mais legal? Porque ele tem vários cérebros pequenininhos. É melhor ter vários cérebros do que um cérebro só, certo? Não. Porque esses vários cérebros pequenininhos, cara, somados, eles são muito menores do que o ter um cérebro grandão. Então eu fui pegando os gânglios, fui incorporando um número cada vez maior de neurônios até que você tenha uma medula espinhal. Vou incorporando um número muito maior de neurônios até que você tenha um encéfalo. E hoje em dia, quando eu pego, por exemplo, lá um animal vertebrado aqui na brincadeira, você, por exemplo, lá no seu cabeção, no seu tronco, meu Deus, que desenho horroroso. Então você tem lá cabeça, braços, pernas e o tronco. Você agora tem uma medula espinhal. Você agora, moçada, tem um encéfalo com um número de neurônios bem maior. Inclusive, eu posso argumentar que esse sistema nervoso ele é extremamente centralizado, né? Ele é extremamente centralizado porque eu tenho uma concentração da imensa maioria de neurônios na região de cabeça e na região de medula espinhal dentro lá da coluna vertebral. Todos os animais vertebrados têm um sistema nervoso cérebro-espinhal desse jeito.